Olá, tudo bem? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá bem, comentar. Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos a Kylie Integral aqui no Japão. Eu sou a Sensei Mayra Cordeiro e eu tenho recebido muitas mensagens no Face, no Insta, no WhatsApp. E eu achei importante realizar uma live para tirar as dúvidas, falar um pouco desse trabalho e dessa técnica maravilhosa que é a Fanhua Meiji, que tem cada vez mais crescido, tem cada vez mais sendo divulgada através dos meus alunos a partir do curso de formação Fanhua Meiji. E hoje trago esse espaço, eu tenho essas perguntas já que foram eleitas para poder tirar as dúvidas dos profissionais e também para a gente começar um bate-papo. Então nós vamos nos conhecer, vou tirar suas dúvidas, tá bem? Vou esperar o pessoal chegar. Como está? Bom dia para quem está começando o dia no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Então vamos começar com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Então eu vou fazer hoje um esquema de pergunta e respostas, porque é uma dinâmica a qual os meus alunos já têm essa dúvida, alguns pacientes, tá bem? Então eu vou começar esse processo com vocês. Como é morar no Japão e viver a medicina chinesa japonesa? Já morando no Japão há mais de 4 anos e meio, eu digo que é um desafio, mas é uma importante lição sobre a medicina oriental. A medicina japonesa ela tem uma forte influência sobre a medicina chinesa, então toda a filosofia da medicina japonesa veio estruturada da medicina chinesa e, lógico, como o próprio povo aqui do Japão, eles foram realizando as suas adaptações em relação às técnicas, em relação às ervas que eles tinham, inclusive em relação a Campoyá, que é a fitoterapia japonesa, em relação às ervas de moxabustão, aos chás, né? Nós temos diferentes chás aqui no Japão. Então, essas diferenças fazem a medicina chinesa e a japonesa se complementarem, mas cada uma delas terem a sua perspectiva terapêutica. E a partir daí, aqui em Okinawa, onde eu moro hoje, é a famosa ilha do Ikigai, a famosa ilha do despertar do autoconhecimento, do despertar para o teu propósito. E entender e viver o dia a dia aqui é entender um processo de vida, um estilo de vida. E aqui no Oriente, eu acredito que o grande diferencial que se busca é o construir uma identidade, construir um projeto de vida e buscar o Ikigai, o que é o nosso propósito. E a partir do nosso propósito, equilibrar a nossa vida pessoal, e através do profissional e do pessoal, buscar a nossa saúde, que é o autocuidado e conhecimento diário. E essa experiência da medicina chinesa, que é uma medicina milenar, que trabalha o ser humano na sua totalidade, a medicina japonesa, que enxerga o ser humano e sua forma de expressão dentro do Ikigai, que é o propósito, traz essa integração para o profissional da saúde, que traz o despertar do bem-estar para os pacientes e que integra essa forma única de aprender, de viver e de lidar com o ser humano, que é compreendê-lo na sua totalidade. A segunda pergunta, deixa eu entrar aqui novamente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é realizado um curso de terapia oriental online? Existe o curso Fanhua Meiji, que é o curso o qual eu estudei na China. E esse conhecimento da China é um conhecimento muito complexo, então eu tive que, para estruturar, para realizar de uma forma bem didática para os alunos, para eles construírem todo o conhecimento, eu embasei em técnicas da medicina moderna,
da medicina chinesa e da experiência aqui no Japão. E eu formulei um curso que chama Fanhua Meiji e ele é 100% online. Nós trabalhamos no desenvolvimento do corpo saudável, do corpo fisiológico, do corpo emocional, da neurologia funcional, como o corpo cria o processo de patologia, como nós, através do Fanhua Meiji, acessamos as suas memórias biológicas para acessar a dinâmica saudável do organismo e realizar uma reorganização desse sistema para despertar a saúde. Como fisioterapeuta, eu tenho um resultado muito positivo, inclusive na liberação de dores traumáticas, dores crônicas, patologias diversas, inclusive vários sintomas que às vezes a pessoa já fez diversos exames e ela não teve o diagnóstico. E através da técnica Fanhua Meiji, ela começa a ter uma melhoria do seu processo de saúde. Com isso, a formação Fanhua Meiji ela é feita 100% online, inclusive a prática é bem didática para que o aluno possa se desenvolver com a técnica de manipulação, com a técnica. Podemos colocar que é como se fosse uma massagem, porque nós utilizamos os pontos de acupressão para realizar a liberação e geramos um movimento, um fluxo dentro dos meridianos, dentro do metabolismo e das memórias emocionais do nosso paciente. Então, dentro desse processo, o aluno ele sai pronto e apto a realizar a técnica e com certeza que essa é a nossa missão, auxiliar na saúde emocional das outras pessoas. Tudo bem? Seja muito boa noite. Sou Mayra Cordeiro, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos tirando algumas dúvidas, né? E falando sobre medicina, falando sobre bem-estar. E me conta um pouquinho de você, da sua experiência, de como que é para você viver a medicina oriental. Você conhece a medicina oriental? Entrando aqui nas perguntas, tudo bem? Você pode se apresentar, a gente pode conversar um pouquinho. Estamos aqui. Uma próxima pergunta que também é bem comum. O que significa certificado internacional? O certificado internacional, principalmente com o selo Kaili, eu tenho a formação em medicina tradicional chinesa na China e eu tenho reconhecimento de instrutora de acupuntura, de Tuiná, de Mindfulness, de Qigong, de Tai Chi Chuan. Então, tendo essas ferramentas dentro da medicina tradicional chinesa e a validação Fanhua Meiji, eu tenho a possibilidade de gerar esse currículo. E a clínica Kaili já é uma clínica que está há quantos anos, né, atuando, fazendo parte das experiências de muitos profissionais. Então, desculpa, Liangon. Eu fiz o curso de Qigong em Nagoya, mas é Liangon, né? O Liangon ele é mais musical, mais suave. E inclusive o Ai Chi Chuan ele tem uma experiência, uma essência entre o Tai Chi e o Liangon. E através dessa ferramenta, dessa bagagem que eu tenho chinesa e agora aqui no Japão, eu tenho a possibilidade de gerar um certificado internacional. Então, pessoas aqui no Japão, no Brasil, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, realizam o curso Fanhua Meiji e são aptas a realizar a sua prática, o seu atendimento de uma forma legalizada. O que eu indico é que aí foi o segundo ponto, que inclusive já falei em um vídeo anterior, é que existe a certificação e existe um processo para o profissional trabalhar legalizado como agente autônomo, que aí já é um outro assunto, mas como eu tive clínica, né, e como eu oriento os meus alunos, outros profissionais, eu sempre digo que a certificação e realizar toda a sua legalização, né, dentro do seu país é extremamente importante. Então, são dois caminhos que são essenciais para que você tenha know-how, para que você seja reconhecido e que para você também ter o seu espaço terapêutico valorizado. Tá bem? Muita gratidão.
que significa Fanhua Meiji? Fanhua Meiji é uma técnica chinesa que desenvolve a psicossomática. A psicossomática significa quando o corpo ele pede a sua força de se adaptar aos problemas, sejam emocionais internos ou estresse externo, e ele começa a gerar, inicia como sintoma, evolui para psicossintoma, já começa com características físicas até se tornar uma patologia, a qual quando você faz um exame já aparece. E quando nós falamos de uma patologia já desenvolvida fisicamente, é aquela pessoa que, por exemplo, é jovem, mas já tem artrose, é uma pessoa que é jovem, mas ela tem fibromialgia, dores crônicas, a pessoa ela não tem histórico na família, mas ela tem diversos sintomas clínicos. Então a psicossomática ela traz a compreensão de como o corpo tem esse padrão, essa memória biológica, como essa memória biológica é reforçada e como essa memória biológica ela pode se expressar como doença. E a doença para nós é uma forma de entender o ser humano, é de entender o seu desequilíbrio. E a partir da doença nós irmos, através do Fanhua Meiji, através dessa técnica terapêutica, reequilibrar a pessoa, reorganizar os seus processos fisiológicos para que as suas emoções sejam expressas e trabalhadas e ela encontre e se reharmonize dentro do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. E a partir daí ela comece a viver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais positiva. Todo mundo quer ter mais vida, saúde e bem-estar. Então, através desse caminho, nós vamos buscar esses processos. Quais são os 3 principais sintomas que o corpo apresenta? Os 3 principais psicossintomas que o corpo apresenta são contraturas musculares. Não sei se você já sentiu isso, que foi uma contração no seu corpo ou uma tensão muito grande, seja na lombar, seja no ombro, né? A lombar significa muito a expectativa de dar certo, trabalha muito aquela força, né, da família. Então, assim, eu tenho que dar certo, eu tenho que realizar, e conforme eu não vou dando conta, eu vou me frustrando, a coluna vai ficando pesada, tensa. Ou ainda a autocobrança, né, que é a dor nos ombros, que começa a sobrecarregar com atividades, excesso de atividades, então o corpo fica extremamente sobrecarregado, extremamente pesado, extremamente dolorido. E aí aquela carga vira um ciclo, né? Porque a gente chama do ciclo patológico. Então eu tenho uma expectativa, eu me frustro, eu me atraso, aí eu preciso fazer mais coisas, aí eu me cobro mais, aí eu me tensiono mais, aí eu durmo menos. E aí esse ciclo patológico ele vai até o momento que você inicia a terapia, inicia o seu processo terapêutico e vai retomando o teu processo de bem-estar, né? Quebrando esse ciclo patológico da autocobrança, do medo de errar, de pegar todo mundo nas costas, né? Então a gente precisa buscar construir um processo mais leve e através dessa técnica que a gente integra a consciência com o sentimento, com o corpo e com o meu universo, né? Que a diferença é você começar a compreender que o mundo lá fora, seja o seu mundo de trabalho, seja o seu mundo de amizade, seja o seu mundo familiar, seja o seu mundo interno, eles vão te gerar sinais e sensações as quais você pode se sentir mais leve ou mais tenso. Como você tem se sentido? Me conta aqui. Como quebrar ciclos patológicos? Primeiramente, para nós quebrarmos um ciclo patológico, nós precisamos identificar. Nem sempre que a gente vive de uma forma patológica, nós temos consciência, né? Ou consciência por quê? E às vezes eu atendo pessoas que, por exemplo, querem emagrecer, mas só de entrar numa dieta já se sabota com mais vontade de comer, né? E dentro do Fanhua Meiji nós entendemos o comportamento, a emoção e através dessa manipulação terapêutica nós equilibramos essas emoções que estão em desarmonia. E aí a pessoa ela sente ansiedade e vontade de comer. Então, nós vamos sempre buscar entender o porquê que a pessoa está com aquele gatilho, quais são os padrões emocionais e de comportamento daquela pessoa, para poder gerar um reequilíbrio nela. E aí ela se conecta, ela entende a falta que está fazendo na vida dela para ela estar querendo comer aquela quantidade excessiva de coisa para se satisfazer. Porque tem pessoas que às vezes comem muito e diz que está comendo pouco. Mas espera aí, então o que está faltando? E quando ela ajusta essa consciência de comportamento e consciência pessoal,
o corpo ele vai se reharmonizando, vai se readaptando. Então ela começa a ter a consciência do corpo, da ansiedade da alimentação, se ela tá gorda ou se ela tá magra, o porquê que aquilo gerou um gatilho emocional nela. Então, o ciclo patológico ele começa a ser quebrado nesse processo e construído um ciclo saudável. E esse ciclo saudável é um ciclo que vai despertar esse bem-estar e essa consciência. Então, eu vejo processos da primeira sessão à última sessão como a pessoa tem a consciência de quem ela é e aí ela começa a agir com o objetivo que ela quer almejar. Então, se eu tenho vontade de emagrecer e eu estou me sabotando pela comida, será que eu permito chegar nos meus objetivos? Será que eu me permito vestir quem eu sou? Será que eu permito me olhar no espelho e me reconhecer? Ou o que eu estou escondendo dentro de mim? E conforme a gente vai trabalhando nessas memórias emocionais, é como se fosse uma flor, né? A gente vai despindo as características patológicas e vai ficando com a essência. E aí a pessoa se conhece. E isso chama-se Fanhua Meiji, que é a cura através da essência, buscando os ciclos da sua vida, a sua transformação. Convido você a curtir, a compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse processo maravilhoso terapêutico. Como tratar a dor através da Fanhua Meiji? A técnica Fanhua Meiji, como ela ajusta os centros neurológicos, como ela aciona o reintegrar da mente, que é o campo cerebral, que é o campo neurológico, que vai estimular o corpo físico. E esse processo, como fisioterapeuta, eu tenho muito bem desenhado dentro da formação. Você vai ter acesso a uma reorganização para entender dentro da medicina tradicional chinesa, que quando eu trabalhei no hospital chinês era extremamente metódico. Então, essa metodologia em que o corpo é um corpo físico e que os meridianos eles fazem a transformação dessa conexão entre esse corpo com as minhas emoções, com a minha mente, porque é tudo interligado. E aí vai trabalhando o movimento entre a mente, o corpo e as emoções. Então, se eu em determinadas situações eu me contraio e eu me mantenho contraída e eu me sinto num padrão de estresse e as coisas ao meu redor vivem num caos e durante muito tempo eu me sinto sobrecarregada, esgotada, o meu corpo físico ele não vai ter mais o padrão de relaxamento, então ele vai viver tenso. Isso vai gerar uma sobrecarga mental muito grande, um estresse neuronal, porque o corpo ele está conectado neurologicamente com o cérebro, então meu cérebro vai começar a produzir uma tensão entre sistema nervoso central. E aí eu vou começar a ter medo, eu vou começar a ficar ansiosa, eu vou começar a ficar estressado. E tudo isso vai gerando sintomas psicossomáticos. Então, o corpo ele vai começar a ter uma inflamação difusa, porque o metabolismo ele já não consegue mais dar conta, eu vou ficar extremamente cansado, eu vou desregular o sono. Então, o estresse contínuo, ele vai gerando disfunções dentro das articulações, dentro do organismo, e isso vai gerando medo, ansiedade, estresse, raiva, insônia, depressão. Então, o corpo físico, ele ficando pesado de se movimentar, ele vai gerar um cansaço mental. E o cansaço mental, ele vai gerar uma dificuldade do corpo físico de se movimentar. Então, quando a mente e o corpo estão em desequilíbrio e um não tem força para carregar o outro, o sistema começa a se debilitar. E aí nós podemos ver como fisioterapeuta, tem muitos massoterapeutas que percebem isso, psicólogos, né, que o paciente chega exaurido mentalmente, não tem força, não tem ânimo para se movimentar. E através da técnica Fanhua Meiji a gente começa a perceber os padrões psicoemocionais e como estimular para que ele se desperte, para que ele se movimente, para que ele funcionalize as suas funções. Então a gente precisa começar a olhar o ser humano de uma forma integrada, né? E isso nós trabalhamos dores crônicas, disfunções metabólicas, nós trabalhamos fibromialgia, e a fibromialgia é uma doença que é muito limitante, é uma doença que é difícil para quem tem e para as pessoas ao redor entenderem. Então,
curta, compartilhe, convide as pessoas a assistirem esse vídeo para entender o como é difícil sofrer, o como é difícil sentir o corpo limitado, você querendo fazer as coisas, mas o seu corpo não responde, isso gera uma angústia imensa. E aí essa angústia imensa sobrecarrega ainda muito mais a atenção, porque a pessoa vai querer fazer mais coisas, né? Inclusive superar aquela tensão externa ou interna para dar conta. E aí isso vira um ciclo vicioso onde a pessoa acaba ficando cada vez mais debilitada, e realizar uma estruturação e uma estabilização é o nosso objetivo dentro da Fanhua Meiji. Síndrome do carpo e psicossomática. O que significa a doença síndrome do carpo? A doença síndrome do carpo é uma dificuldade da pessoa de realizar tudo o que precisa. Se você pensar, a mão ela é movimento. O movimento carpal é um movimento de raciocínio. Quando a pessoa ela entra num excesso dessa atividade, os dedos eles começam, aqui nós temos as entradas, né, nervosas e várias conexões musculares, né? Inclusive já atendi bastante pessoas com esse processo. E quando fica com as mãos sem o movimento e o carpo ele se esconde, né? Não perde o movimento, então significa um bloqueio muito grande das emoções, né? Então, quando nós começamos, esse é até um movimento de leque, abrir as emoções, se abre o movimento do carpo. E o que acontece? O carpo ele é um movimento seguido, então ele vem aqui, né? Faz a movimentação do carpo, vem para cotovelo, axila e pescoço. Então, se a pessoa começa a tensionar o pescoço, rotaciona ombro, rotaciona o cotovelo e rotaciona o carpo, ele vai perder o movimento. Entendeu? Então é um movimento de proteção. Então a gente precisa desenrolar para poder se movimentar, se expressar, ficar tudo bem, ser exposto. Então essa também é uma síndrome interessante a ser estudada, né? Nos homens, em torno de 55 a 60 anos, tem um aumento significativo pela queda hormonal, e a mulher tende a ter o síndrome do túnel do carpo em 2 momentos da vida em abundância. A primeira é no pós-parto e na segunda na menopausa, que tem uma mudança de papel, mudança hormonal, tem um estresse muito grande, tanto do corpo físico quanto emocional. São setênios, né? Então, o parto geralmente acontece no quarto para o quinto setênio, né? A gravidez entre os 28 e 35, até um pouco mais cedo. E a menopausa no 7 vezes 7, que é entre os 49 anos. Que aí tem uma mudança grande hormonal, que pela medicina tradicional chinesa nós começamos a também ver grandes mudanças na vida da mulher e do homem, e a partir daí uma alteração do corpo físico, emocional e principalmente hormonal. E nosso corpo ele é hormônio, eles são esses 5 elementos, esses 5 sistemas em contínuo movimento. Então é necessário buscar essa movimentação para que ele se sustente e consiga realizar a sua movimentação, tá bem? Então eu convido você a compartilhar, a curtir e trazer pessoas que se interessem nesse processo terapêutico. Tudo bem? Muita saúde e gratidão, obrigada pela sua presença. Nós estamos falando de psicossomática, de corpo, mente e emoções. E corpo, mente e emoções, o que significa? O corpo, ele significa a nossa forma de expressar, a nossa força pessoal, né? Ele tem a nossa memória da vida, todo expresso no teu corpo, né? Tudo que você vive se torna uma memória no teu organismo. Quando falamos de mente, é a interpretação. Quando você vive uma situação na sua vida, vive uma situação no seu dia a dia, você começa a interpretar, pensar, inclusive sonhar,
né? Durante a noite o processo mental continua, principalmente do inconsciente para o consciente. Então a mente, ela trabalha com o nosso rico arquivo de memórias, né? Como foi vivido, como aquela imagem se transcreveu numa experiência, e a experiência ela se fundamenta numa emoção. Quando você viveu determinada situação, qual foi aquela emoção que te trouxe? Qual foi aquela emoção que te vibrou? Foi algo positivo? Foi algo traumático? Foi algo que te deu medo? Foi algo que te deu prazer e alegria? Qual foi essa sensação? E quando nós vemos a expressão do corpo, a interpretação da mente e o armazenar e expressar da sensação, do sentimento, nós criamos uma memória. E essa memória, ela vai fazer parte da sua característica de vida. E aí você vai ou buscar reproduzir boas memórias ou fugir das memórias patológicas. Que é aí que nós entramos na psicossomática chinesa e japonesa, que é entender como o indivíduo está vivendo a vida dele. Como que você está vivendo a sua vida? Como que você sente o seu corpo? Né? Como você sente o seu corpo é algo extremamente importante, porque o teu corpo é a tua bagagem de vida, né? Então hoje, se você sentir o seu corpo, como que você sente? Né? Quando você fica em silêncio com seus pensamentos, o que que vem? Né? Às vezes vem coisas boas, às vezes vem bastante pensamento, não é verdade? E as emoções, né? Como que você segue as suas emoções, a sua intuição? Como que você se percebe? E essa consciência é fundamental para você construir a sua realidade, para construir a sua jornada, para que você entenda quais os passos que você precisa dar para sua felicidade, para o seu sucesso, para sua família, para tudo aquilo que você está vivendo. Então esse processo ele é muito importante da gente trazer essa consciência, esse autocuidado e principalmente, né, através da técnica Fan Hua Meiji, equilibrar essas emoções e trazer um processo saudável para o organismo, né? Então, reflita agora, como você tem vivido o seu corpo, sua mente, as suas emoções? O que você gostaria de estar realizando no seu meio, no seu dia a dia? O que você vai fazer por você amanhã? Tá sendo um avião aqui. Morando em Okinawa, eu moro perto da base de Kadena e aqui é 24 horas avião. Ai, como que é para você pensar em tudo isso, né? Essa é uma reflexão gostosa da gente fazer, de revisitar esses lugares especiais nossos, né? Lembrar da nossa história, lembrar de onde nós viemos e lembrar principalmente o que nós somos e para onde nós queremos ir. E aí nós podemos ressignificar, né? E isso você vai conectando, né? Então, eu vim de tal lugar, de tal família, de tal experiência. Hoje, para mim, o que significa tudo isso, né? Foi uma experiência boa, foi uma experiência mais difícil. Eu preciso lidar com isso para poder seguir em frente, para poder ressignificar, me fortalecer e me transformar. Então, aqui no Japão, eu vejo que o japonês ele é sempre indo para frente, né? Ele está sempre nesse movimento. E esse movimento ele traz um crescimento muito grande, né? Que ele lida com forças internas para esse seguir em frente. E muitas pessoas chamam isso de frieza. Eu acho que é muito inteligência emocional. Acho que às vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E aí vai se ressignificando, se reestruturando, buscando um equilíbrio entre você e o que você precisa almejar, trazer isso para sua saúde, para sua mente e construir essa sua nova história. Gratidão. Em relação à inteligência emocional, saúde emocional aqui no Japão, eu fiz um estudo desde que eu cheguei aqui, que eu levantei um processo muito interessante dos últimos 300 anos do Japão. E o Japão que nós vivemos hoje é um Japão em transição, não é um Japão conclusivo, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, do Ikigai aqui no Japão, quando nós falamos dos ideais do Japão e a realidade, né, de muitas horas de trabalho, da intensidade, a gente começa a entrar em dúvidas, né? O que significa o Ikigai? O que significa
a reconstrução do Japão, o que significa esse momento de agora. O Japão, ele é uma ilha que teve muitas influências do Oriente, mas ele também tem uma característica muito individual sobre o seu processo de vida, de saúde, de consciência. E esse processo começou muito dentro das artes, muito dentro da filosofia, né, da honra, dos samurais, das geishas, que eram tudo a honra, a beleza, a arte e a produtividade. Então, esses pilares formaram a base do início da cultura japonesa. Com as guerras, começou a ter muita influência, muita perda, muita quebra aqui no Japão de conceitos. E aí as pessoas precisaram se fortalecer e fazer o que precisa ser feito. Então teve a Primeira Guerra Mundial, que a influência foi menor, a Segunda Guerra Mundial, que foi muito difícil para o Japão, né? O governo na época foi um governo extremamente ditador, então ele fez muito sofrimento e recebeu muito sofrimento também aqui no Japão, inclusive a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando eu fui para Hiroshima foi um lugar extremamente triste, mas reformulado através da paz, então a esperança, né, é algo muito bonito. E o japonês ele se vestiu dessa esperança, se vestiu desse propósito, se vestiu desse recomeçar. E a partir daí, e até mesmo por ser uma ilha que sofre várias influências geográficas, né? Então já se destruiu várias vezes por causa de tufão, por causa de terremoto ou por diversas outras situações. Então o japonês, ele nesse último centenário do Japão, ele precisou fazer o que precisa ser feito, que é hoje que nós vemos essa necessidade de sobrevivência do japonês. Mas ele sempre traz dentro dele o Ikigai, que é essa força do indivíduo de criar, que é a força de se conectar com um propósito maior. Então eu saio da minha casa para trabalhar, não para ir para minha empresa, não para ficar brigando com meus colegas, não para ficar criando intriga com meu chefe, mas eu saio de casa para sustentar minha família, eu saio de casa para fazer um sistema funcionar, eu saio de casa para poder crescer junto com o país. E quando eu vejo que eu estou trabalhando por algo muito maior, eu crio a necessidade, eu crio a força e eu crio a resolução. E o Ikigai, ele é essa força do indivíduo de pensar nele como indivíduo, nele como núcleo familiar e nele como um sistema. E quando a gente se coloca dentro de um organismo, de um sistema, a gente adentra em algo muito mais forte, que é o reorganizar o país, que é fortalecer o país, que é construir a melhor tecnologia, né? Então, aqui no Japão é uma honra a pessoa trabalhar várias horas. Que aí, assim, se é muito, se é pouco, entra em relatividade, realmente às vezes eles se excedem, mas é a força que eles têm de sentir útil para a família, sentir útil para o sistema. E isso é importante quando a gente vê um objetivo na nossa vida, né? É importante quando a gente encontra nosso Ikigai. E posso te dizer uma coisa, como empreendedor, a gente não trabalha menos não, né? Quando a gente entra no que a gente gosta, quando a gente se coloca a serviço, né, do outro, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo, a nossa hora acaba se estendendo. Então, eu acho que essa força do Ikigai é uma força que movimenta muito o indivíduo no seu sistema. E essa nova geração está realizando o resgate da cultura, da beleza, né? Então aqui eu vejo grandes movimentos em retomada do kimono, em retomada da cerimônia do chá, em retomada a ikebana, em retomada a medicina japonesa como uma estrutura principal. Então, se você perceber, se você olhar os detalhes do dia a dia, você encontra esse renascer da essência japonesa depois da guerra. Então, para um país se regenerar como ele se regenerou, na força e na beleza, e em todas essas características que ainda está em desenvolvimento, é algo muito forte, muito significativo do Japão. Então, esse Ikigai merece ser vivido. Você tem vivido o seu Ikigai?
Não, faltam 2 perguntas. Vamos aqui para as 2 últimas perguntas. O que eu mais aprendi aqui no Japão, sobre saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar são decisões, faz parte da nossa essência, faz parte de cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional. Quando nós não cuidamos desse pilar, alguma dessas estruturas vão cair, né? Então, o que eu não cuido fisicamente vai gerar uma patologia também nesse campo e nos outros, da mesma forma nas emoções e na mente. Então, esse cuidado, por exemplo, aqui eles têm diversas formas de se tratar. Como terapia contínua, eles têm a Campoiá, que é a campo, que é a fitoterapia. Eles têm o processo de tomar os chás, né? Então, nós temos diversos tipos de chás terapêuticos. Meditação e mindfulness para cuidar da mente, para cuidar do corpo, para gerar o movimento. Eu realizo como atividade de movimentação e meditação o Tai Chi Chuan, que é o Tai Chi médico. Então, ele trabalha o equilíbrio das emoções, o equilíbrio para o bem-estar. Aqui também eles têm o Aikido, né, que é uma técnica de luta marcial extremamente interessante para esse autocuidado. Movimentos físicos, né? Então, caminhadas, treinos respiratórios, consciências, movimentações. Então, desde a escolinha, as crianças já aprendem a fazer uma ginástica e eles vão levando essa ginástica para a vida toda. Por quê? Porque desde pequeno a gente precisa aprender para poder ensinar o que é uma vida saudável. Então nós precisamos ter de berço. Então desde pequenos eles confiam muito na saúde. Inclusive a dosagem de medicação aqui é muito menor e depois se você começa a adentrar nesse padrão, você acaba até se desintoxicando. Então os alimentos são muito saudáveis, são muito frescos. Existe uma comida pronta que é bem trash food, assim, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado, assim, sushi. Não é, eles comem bastante massa. Mas, por exemplo, se a gente come o soba, é uma massa de um grão específico que é extremamente saudável. Então a gente também precisa aprender a fazer as nossas escolhas, porque é igual no Brasil, né? A gente tem a comida saudável e tem aquela comida do dia a dia prática. Então, o que você vai colocar na sua mesa? É o que você vai querer para sua saúde. Como que você vai cuidar do seu corpo? Fazendo exercício físico. Como você vai cuidar da sua mente? Através da meditação, do equilíbrio. E ter essas atividades práticas no dia a dia é fundamental para o bem-estar. Então, essas três, eu acredito que esses 3 tesouros japoneses, eles sejam a prática da felicidade, a arte da gente convidar a felicidade para viver na nossa vida. Não é comum adoecer mais de uma vez com o mesmo problema. Essa é uma frase que eu escutei do meu sensei aqui em Okinawa. E eu tô fazendo um curso de estilo de vida e ervas dessa região que é muito interessante. E essa frase para mim foi fantástica. Por quê? Porque às vezes a pessoa está acostumada a sempre ter problemas em determinada região. Por exemplo, tenho infecção urinária constante, tenho dores lombares constante, tenho sinusite constante. Então aquilo já virou um ciclo na vida dela. Aquele órgão-choque, que é aquele órgão mais sensível do corpo daquela pessoa, já está acostumado a reproduzir um padrão patológico. Isso não é comum. Isso pode acontecer por 2 fatores. Porque aquele sistema ele está debilitado, ou seja, já tem uma patologia, uma deficiência que precisa ser trabalhada para reorganizar e sustentar, ou o corpo aprendeu a fazer sozinho esse caminho de doença, que é, por exemplo, o processo da fibromialgia, que é o processo da dor crônica, que é o processo da enxaqueca, que nem sempre existe um gatilho, mas já houve, mas não precisa necessariamente, porque o corpo já aprendeu a reproduzir a tensão. Então, aquele ciclo da tensão, dor, estresse, tensão, dor, estresse já é comum. Então, o corpo é como se fosse
uma rodana que ela está girando sozinha. Então, se a pessoa está tendo mais de uma repetição em relação a uma patologia, significa que o corpo dela aprendeu e está reproduzindo aquele padrão patológico. E isso é um processo que é extremamente nocivo para a pessoa, porque vai cada vez mais debilitar a função daquele órgão, daquela emoção, daquela região, e com o tempo perde a função, né? E aí vai se debilitando. E para nós da Fanhua Meiji é algo extremamente responsivo ao tratamento, porque nós vamos utilizar todas as funções, todos os elementos para realizar esse suporte. Então, para nós, o resultado é fantástico. Para nós, o resultado é extremamente funcional. Então, eu indico a você a seguir a Kaila Integral e descobrir através desse caminho o seu processo de cura, de tratamento. Curte, compartilhe, convide mais pessoas a saberem dessa informação que você precisa para ter essa vida, saúde, consciência e expansão. E não permita e observe, você tem adoecido mais de uma vez sobre a mesma coisa? Né? Você tem sentido a mesma dor mais de uma vez? Então a gente precisa olhar com mais cautela sobre esse processo, tá bem? Gratidão. Tudo bem, muita saúde e gratidão. Eu sou Mayra Cordeiro. Uma ótima noite, um ótimo dia para você que está acompanhando a nossa live. E eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, se você já ouviu falar sobre a psicossomática, como que é para você essa experiência? Então, vou fechar aqui com a nossa última pergunta, tá bem? A última pergunta corresponde a o que significa acordar com a mão em determinada região do corpo? Essa foi uma pergunta enviada por uma aluna de Portugal. Seja muito bem-vinda à Kaila Integral e eu gostaria muito de responder para você. Significa que inconscientemente o seu corpo está buscando cura para aquele lugar. Então, se você todas as vezes acorda com a tua mão no abdômen, ou tua mão no ventre, ou tua mão no peito, ou tua mão na garganta, ou tua mão no rosto, significa que aquela região precisa ser tratada. Significa que o seu corpo está apontando, está cuidando, está preservando aquela região. Eu tive uma paciente que ela começou a dormir com a mãozinha nas mãos, foi uma adolescente, então ela tinha enxaqueca, tinha muita dor, e a mãe dela achou interessante que todas as vezes a filha dela dormia com a mãozinha nos olhos e perguntou. E aí a gente realizando a avaliação, viu que ela tinha enxaqueca, cansaço na vista, que às vezes era muito difícil para ela focar a visão no que, né, nas atividades, isso gerava déficit de atenção nela. E aí a gente conseguiu trabalhar através do Fanhua Meiji e reharmonizar, reorganizar e trazer esse bem-estar para ela. Então, tem esses processos que são extremamente interessantes do cuidado e como o corpo fala, né? Então, o corpo está toda hora mostrando sinais. A gente tem que estar muito atento para poder escutar os sinais que esse corpo incrível está trazendo. E acordar com a mão em determinado lugar é um grande sinal. É um grande sinal que o seu corpo está dizendo que esse lugar não estou preservando e você precisa tomar atenção para acordar e para poder cuidar. Tá bem? Então, quando você acordar, vou trazer para você essa informação riquíssima dentro da medicina tradicional chinesa. Se você acordar com a mão em determinado lugar, você fecha os olhos e vai respirando e vai fazendo uma massagem cardíaca. Eu coloquei a mão no cardíaco, né? Mas em sentido horário. E deixa essa energia fluir. E aí você vai se conectando com o seu corpo, vai se conectando com o seu processo de tratamento, né? Todos os estímulos que você gera no seu corpo vai gerar uma sensação. E aí você presta atenção qual é a sensação, porque cada parte do seu corpo é inervada, né? Então, quando você estimula um ponto, né, tipo da acupuntura, vai gerar uma reação tanto local quanto sistêmica. Então, quando você estimula o ponto que você está sentindo, naturalmente ele vai dissipar, ele vai liberar essa energia. E aí você medita o que significa essa emoção, essa disfunção, o que meu corpo está me dizendo, que eu preciso prestar atenção e me acolher, tá bem? Muita saúde e gratidão, tudo de bom e de melhor para você. Curte, compartilha.
convide mais pessoas a essa experiência. Muita gratidão.